Salve, salve, queridíssimo George! Salve, salve, queridíssimo Eric! Estamos aqui no nosso segundo dia do Máquina Talks Futebol Feminino. Se ontem falamos sobre gestão de carreira, gestão de competições, hoje o papo é sobre quem faz esse espetáculo ficar maior e, principalmente, quem ajuda a conta, né? A famosa bufunfa. A famosíssima... Carvão? Meu pai sempre falou isso. Sem carvão você não faz um churrasco. Então você precisa do carvone. Você precisa do carvone. Entendi. Eu achei que você ia já voltar com vil metal, com o que quer que fosse, mas não, né? Eu fui vintage. Foi vintage. Muito bem. Vintage. Entendi. Muito bem. Ô, seu George, vamos parar de enrolar, que a galera fica brava que a gente fica enrolando aqui. Como a galera sempre, não né? Sou eu e você. Mas tudo bem. Hoje a gente vai abrir nosso talks falando sobre mídia, né? Sobre o papel da mídia no desenvolvimento da modalidade, e depois vamos estender e encerrar o nosso Máquina Talks Futebol Feminino, trazendo talvez, com certeza, a principal marca esportiva do mundo, que é a Nike, e a visão que a Nike tem sobre o patrocínio no futebol feminino. Então, a gente vai ter ali... talvez, acho que a Nike até é a marca que hoje mais investe, há mais tempo investe no futebol feminino, né? Então, vamos encerrar o nosso talks com eles. Mas, agora... rufem os tambores que teremos para abrilhantar nosso papo. Hoje eu vou fazer o famoso Ladies First aqui. Vamos trazer para o papo Renata Neto, ela que está na NWB. Seja bem-vinda, Renata, tudo bem? Olá! Olá, pessoal. Prazer, obrigada pelo convite. Adorando esse papo aqui. Adoro ouvir os podcasts de vocês dois. Então, hoje, estando aqui, é uma honra. Muito obrigada. Valeu, nossa, Eric, Renata. Que abertura, hein? Uma honra. Você a honra é nossa, né, Eric? Totalmente. Agora, o que eu acho mais legal disso é que eu acho que quem está ganhando fama, viu, George? Porque a galera fala isso. Agora eu estou conhecendo. Eu sou um pouquinho mais velho, o pessoal conhece. Mas você não, o pessoal, esse é o George e tal. Vamos ver. Maquinistas fazendo sua história aí. Mas quem conhece no vídeo, acho que continua preferindo a voz. Pelo menos no meu caso, né? Muito bem. Agora, o nosso papo não estará completo se eu não chamar o seu xará, George. Porém, com um toque pernambucano. Jorge Guilherme, seja bem-vindo, George. Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui. George. Muito legal, cara. Agora conhecendo assim de perto, né? Vendo o rosto do George. Muito legal. Prazer. Bom também ver a Renata, todo mundo. Já sou consumidor de vocês e ouvinte, leitor, tudo. É muito bacana. Uma honra estar aqui também, tá? Felizão. Que bom. Muito obrigado, Jorge. Jorge Guilherme, que trabalha, quem lembra dele, Globo Pernambuco, Globo Rio também, muito tempo trabalhando na TV, na frente da TV, e hoje ele que toca a área, junto com o Fernando Manuel, na área de direitos, né, de esporte do Grupo Globo. É isso, Jorge? Na verdade, Eric, já me perguntaram isso outras vezes. Eu tomo conta, na verdade, da área de transmissões de futebol, Ótimo. A parte de eventos esportivos. Eu sou o responsável pelos eventos, todo o futebol que passa no grupo está debaixo desse meu guarda-chuva. A área de direitos é um outro braço. Assim, eu até já perguntei para o Fernando Manuel se ele não queria, de fato, me levar, porque eu já li algumas matérias aí. Fernando, de fato, me apresento como braço direito do Fernando Manuel. Eu falei, caramba, precisava disso aí. Mas tá certo, não adianta nada comprar se não tem quem usufrua de uma maneira competente. Verdade, então, tá certíssimo. Eu tenho muito orgulho de ser braço direito da Joana Timóteo, que é a diretora de eventos do canal. E, assim, aí eu tomo conta do barco ali do futebol. Tudo que for futebol, nas plataformas do Grupo Globo, tá comigo. E o futebol feminino está ganhando seu espaço lá dentro, né, Jorge? Tá ganhando muito, assim, é visível, né? A gente tem, assim, colocado um olhar muito intenso nesse tema, Eric e amigos, porque, assim, de fato, quando a gente quer ser, a gente fala em leveza, ser mais inclusivo, ser mais diverso, é óbvio que a gente precisa também ter esse olhar
para o futebol feminino. Primeiro porque a modalidade vem crescendo, né? A gente tem visto o nível esportivo mesmo. A gente é nítido isso. Eu acho que desde a Copa do Mundo, que a gente transmitiu pela primeira vez, né? Nós, no canal aberto, a gente já tinha feito na TV fechada, mas quando a gente colocou a Copa do Mundo na Globo, com um comentarista, com a Ana Thaís quebrando ali a primeira barreira, né? Sendo a comentarista de futebol no canal da TV aberta, assim, atingindo índices de audiência muito bons, assim, aquilo de certa forma foi um marco, e ali a gente começou de fato a ter um olhar bem carinhoso para o tema e para a modalidade, porque e não se trata de caridade, hein, pessoal, é porque o tema é mesmo relevante e as pessoas querem consumir também futebol feminino, não é, vamos fazer aqui, não tem favor, não, assim, não tem, vamos fazer aqui porque a gente é bonzinho, não, é porque de fato tem consumidoras interessados no futebol feminino. Então, o espaço também vem muito desse olhar mais atento, porque, óbvio, é parte também do que a gente entende como importante para o que a gente mostra no ar, né, para as pessoas se enxergarem, se verem, mas é também porque a modalidade vem crescendo, é fato. Não tem muito, é visível, né? E eu acho também, né, Renata Neto, que é o caso do NWB, com Desimpedidos, que também começou agora um movimento que o futebol feminino está ganhando um espaço cada vez mais cativo dentro do canal, né? Com certeza. Primeiro, o que o Jorge contou, né, da transmissão da Globo, da Copa do Mundo, realmente assim foi para o esporte, foi um divisor de águas, né? E esse ano, assim, guardado as devidas proporções, a NWB, com Desimpedidos, também teve um papel importante, principalmente no Brasileirão feminino, né? Porque através de uma parceria muito sólida com a CBF, a gente fez umas transmissões muito inovadoras, né? A gente desbravou um novo campo assim de transmissão, que é um formato mais de entretenimento, né? Que é mais a cara do Desimpedidos, com o nosso maravilhoso Chikungunya, com a Lê, né, com a Mari, com as meninas no campo, com a Marília Galvão e com a Bianca Santos. Quer dizer, a gente começou a fazer um tipo de linguagem que a gente tem o objetivo de trazer um público mais jovem também, não só feminino, né, mais mulheres, ainda em todas as nossas plataformas, realmente o público ainda é maior masculino, mas está chegando muita mulher para esse público, as torcedoras estão no estádio, né, quem vai em estádio já vê isso muito claramente, mas esse ano a gente conseguiu fazer 15 transmissões ao vivo no YouTube e 8 lives no TikTok, né? Então, um pouco disso que a gente vai trazer aqui hoje também. Mas mais do que isso, né? Eu acho que o Desimpedidos começou em 2013, né? Também tendo uma repercussão muito grande no YouTube, as primeiras redes sociais que foram surgindo logo depois. E em 2017 a gente começou a entender que também não era uma questão de ajuda, que o produto estava aí, que a coisa estava para acontecer, e foi quando a gente trouxe a Alê Xavier para fazer parte do time. Isso já foi, assim, um começo de, tipo, estamos chegando, assim, sabe, com um jeitinho, mas também temos que participar. Isso tem muito a ver com o valor da NWB, né, que a gente realmente tem como valor da empresa ter um futebol, trabalhar com futebol, mas um futebol mais justo e mais igualitário. E dentro dessa premissa, o protagonismo das mulheres ele é fundamental, né? Mas além dessa questão dos valores, é um produto muito forte. A gente tem craques, a gente tem o amor pelo futebol no Brasil, a gente tem jogadoras, a gente tem times, a gente tem uma organização que vem acontecendo, talvez às vezes com algumas leis, né? Tipo a do Brasileiro, a da Libertadores, que obriga os times a terem o futebol feminino. Isso por um lado é ruim ser obrigação, mas são coisas assim que realmente ajudam a catapulta e conseguindo aumentar, né? Porque se ninguém assiste, ninguém gosta, né? Então tem toda uma regra. E para assistir, você precisa ter os times, e para ter os times, os clubes precisam investir. Então tem que ter esses movimentos de start, né? E esse ano, além da transmissão, né, por isso que eu falo que foi também um divisor lá na NWB, que esse ano a gente transmitiu esses jogos todos ao vivo de uma forma muito inovadora, e a gente lançou um canal de futebol exclusivo para o futebol feminino, que é o canal Passa a Bola, com a Alê Xavier e com a Luana Maluf, que também está sendo assim, um grande sucesso. Assim, a gente está tendo... e também assim, o interessante é que ele, apesar de ser totalmente priorizado para o futebol feminino, elas também cobrem jogos masculinos, sabe? Também a gente tem um pouco essa premissa de não ficar fazendo aqui é só futebol feminino e aqui é só futebol masculino.
a gente está tentando também transmitir de uma forma que o Fred pode, sim, um dia falar de futebol feminino no Desimpedidos, que é o grande canhão, e as pessoas têm que parar de ficar reclamando, sabe? Quem não gosta, espera um pouco, já vem outra coisa, né? A gente tem que... Então, tem todo um trabalho, assim, de construção de audiência que é muito intenso. Mas esse ano, falando de futebol feminino, foi um ano que a gente está muito feliz. Assim, essas parcerias que a gente fez, tanto com a CBF, quanto o próprio Facebook, que a gente mandou uma equipe lá para o Uruguai para fazer a final da Libertadores Feminina, com o YouTube, para o Paulistão, o ano que vem também, a gente tem uma parceria muito grande, a gente também vai transmitir jogos do Paulistão no Passa-Bola. Enfim, eu tenho muita novidade. Deixa eu parar de falar aqui, senão não vai nem falar. Desculpa, gente. Poxa, a abertura de vocês é sensacional e mostra cenários, caminhos, iniciativas, movimentações. Em cima disso, com esse olhar do papel da mídia e também olhando todo o ecossistema que gira em torno do futebol feminino, o futebol feminino, nós já podemos dizer que ele é sustentável como negócio ou ainda nós estamos em um estágio anterior a essa sustentabilidade como negócio? Aí vocês escolhem quem começa. George, meu irmão pernambucano, começa você. Essa é uma pergunta complexa, né? Eu acho, assim, porque quando a gente pensa do ponto de vista de transmissões, a Renata falou muito bem, né? Da organização que veio junto também, porque não adianta a gente querer transmitir, mas aí os estádios não têm condição de receber a transmissão, ou não existirem times, né? Assim, quando eu morei no Recife, fui chefe lá da redação de esportes, a gente sempre teve um time muito forte, que é lá de Vitória de Santo Antão, que é um dos primeiros, chegou a ser finalista de Libertadores, mas aí você vê como, estou falando de 10 anos atrás, né? Como eram outros tempos, assim, jogar lá era difícil, os adversários não chegavam, assim, e era muito mais na abnegação, assim, era o voluntarismo do cara lá que tinha uma faculdade lá na cidade de Vitória de Santo Antão, a 50 quilômetros do Recife, lá na Zona da Mata. Era muito mais assim porque ele queria fazer do que, de fato, um negócio ou algo que fosse sustentável. Era ele que pagava, e trazia jogadora, e assim, era uma coisa meio quase amadora, mesmo sendo campeão brasileiro, mesmo jogando os finais. Então, quando você vê esse cenário e vê hoje, a gente realmente tem assim um cenário completamente diferente. Agora, acho que ainda a gente tem uns passos aí para dar quando você me pergunta, Jorge, sobre se ele é sustentável, se ele se sustenta. Eu acredito que a gente está muito próximo, se já não estiver acontecendo, está muito próximo disso. O fato é que a gente, como eu disse lá na minha primeira fala, a mídia, eu acho que enxergou o poder que tem a modalidade, né? Enxergou o poder porque as pessoas se enxergam também, né? Quando o consumidor, e a gente está falando, né, de metade, pouco mais, dos telespectadores, no nosso caso, quando elas se enxergam também, né, tem um quê ali muito importante de você se sentir representado, né? E algo que, de fato, quando você junta isso, mais profissionalismo, mais uma estrutura mínima, que a Renata falou muito bem sobre a organização, né? Os times obrigados a ter times de camisa fazendo, começa a montar todos esses ingredientes no mesmo caldeirão, cara, fica muito mais fácil para a gente, que é parte desse processo, entrar numa roda que vai girando com muito mais força, né? Então, eu acho que, assim, a diferença é muito grande do que a gente já teve não faz muito tempo. E caminho para ter, né? Eu posso dizer assim, falando de novidades, como a Renata disse ali há pouco, no próximo domingo, por exemplo, a gente tem a final do Gauchão Feminino passando na Globo às 10 da manhã. Transmissão lá na TV, na RBS, por exemplo. Você pensar isso há 10 anos, onde é que a gente abriria 10 da manhã na TV aberta? Tudo bem, é Internacional e Grêmio, né? É Internacional e Grêmio, os caras vão, porque se tiver transmissão, imagina, meus amigos gaúchos, de Internacional e Grêmio no dominó, vai parar para assistir. Mas, assim, mas é muito importante o espaço. A gente tem também transmissão do Paulista, da final do Paulista no Sport TV.
também tudo agora. Vai vir a Ladies Cup, que também vamos transmitir em TV aberta e TV fechada. Eu estou falando agora dos próximos 15, 20 dias. Então, assim, é algo muito sintomático o que está acontecendo, né? Assim, a gente entra porque tem o Gauchão Feminino organizado, porque tem a final do Paulista organizado, porque tem um torneio do tamanho da Ladies Cup. Porque se não tivesse, como é que a gente iria transmitir? Porque serão em estádios bacanas para a gente conseguir fazer uma boa transmissão, para a experiência não ser uma experiência também, porque tem isso, né? Vai ver, aí o estádio é ruim, não dá para ver a bola, um lamaçal, não tem arquibancada, não tem gente. Então, esses ingredientes também fazem parte para que essa roda continue girando. Renata. Eu acho que não respondi, tá, Jorge, tua pergunta. Mas... Segue a roda. Respondeu, e eu vou concordar totalmente, né? Eu acho que primeira parte da pergunta, que é qual o papel da mídia, né? A gente sabe, a gente que trabalha com mídia esportiva há anos, a gente sabe que qualquer esporte, né? Não se trata só das 4 linhas, né? A gente sempre tem todo o entorno, a história, os ídolos, às vezes o pré e o pós-jogo. Eu lá na ESPN, né? Nos meus anos de ESPN, que a gente fazia muitos eventos, o forte da ESPN nunca foi o momento do jogo, sempre foi o pré e o pós, né? Porque às vezes a conversa que gera uma partida, uma história de uma jogadora que se superou, quer dizer, então o nosso papel é esse, né? É fazer tudo que acontece ao torno do esporte ter uma relevância. E quanto mais a gente vai criando ídolos e as pessoas vão conhecendo essas histórias, mais elas se conectam, né? Então, acho que o papel da mídia, além de abrir espaço, né, para poder que aquelas plaquinhas lá de patrocínio, seja fazer essa roda que o Jorge muito bem explicou, girar do ponto de vista de negócio, de planilha, existe essa construção da magia, do sonho, do que é, né, das histórias que estão por fora, em torno de um esporte, né? E do ponto de vista da sustentabilidade, eu também concordo muito que, assim, não dá para comparar. A gente que já acompanha há muito tempo, que está aí testemunhando, assim, de 2, 3 anos, aqui o Eric falou, a coisa está mudando muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ainda não temos aquela situação de falar, puxa, podemos respirar, a gente já tem um sistema super, sabe, orgânico, já tem as marcas que entram, já tem os patrocínios a longo prazo e todo mundo está, sabe, os direitos de transmissão já estão num nível que os clubes recebem, isso chega nas jogadoras, quer dizer, a gente ainda não tem isso, mas já melhorou demais, sem sombra de dúvida, né? E muito legal também, outro dia eu vi a Lê Pellegrino falando que o próprio Campeonato Brasileiro Feminino também vai ter umas mudanças, parece que vão ter menos times na Série A, né? Então é muito bonito você ver que a gente está amadurecendo junto, né? É um trabalho de mídia, de CBF, de competição, das organizações, das jogadoras. Então, realmente isso está sendo acelerado de uma maneira muito visível, mas ainda não estamos assim sustentáveis, né? Você vê assim, a gente lá na NWB também tivemos um divisor comparado, né? Também guardando as comparações, como o que o Jorge contou. Por exemplo, há 4 anos atrás, qualquer coisa que a gente nunca poderia pensar de colocar um jogo, ou uma eliminatória da seleção brasileira, ou mesmo um jogo do futebol feminino, porque a audiência era muito reativa, sabe? A gente teve muito, era sempre aquela dúvida, a gente queria muito, tinha intenção, mas muitas vezes o público também, principalmente o público de internet, de rede social, ele é muito reativo. Quando ele não gosta, ele, sabe, é uma coisa, e a gente não desistindo e veio treinando, e veio, né, aos poucos, tanto que chegou esse ano, entrou a transmissão, e o feedback da audiência é maravilhoso, sabe? As pessoas viram valor nisso. E mais do que isso, né? A gente também trouxe um patrocinador muito importante, que é do nosso grupo, que é a Centauro, que apostou também, né? Então, acho que assim, quando a gente chega nessa parte final, para nós da mídia, a mídia precisa de patrocínio, senão a gente não consegue fazer as produções, né? Fazer uma minissérie, fazer uma matéria especial. Infelizmente, tudo isso custa dinheiro, o audiovisual custa dinheiro, né? Para fazer legal, bacana. Então, a gente precisa muito das marcas, né? E foi muito legal que a Centauro apostou, sabe? Ela entrou, a gente, tipo assim... Então, eu queria terminar a minha fala dizendo que não é sustentável, mas a gente está num ecossistema onde tem vários parceiros que se ajudam e que estão... Mas uma ajuda de ganha-ganha ainda. Talvez ninguém esteja ganhando muito lucro, né? Mas, por exemplo, a CBF viu um potencial na gente para transmitir, como uma transmissão diferente. E a Centauro, sendo nossa parceira, resolveu entrar também, pegar uma parte da mídia dela e colocar no jogo. Então, assim, são esses tipos de parceria que eu acho que estão ajudando muito a gente a passar para outro nível.
E até, Renato, você falou um pouquinho. Quer mostrar agora o vídeo do Passa-Bola? O que você prefere? Você que manda aqui, Rê. Vamos então mostrar o Passa-Bola, que eu acho que é muito legal, vocês vão gostar. Vamos lá. Isso aí. Não tem como não ser um pouco um manifesto, né, gente? São muitos anos de atraso, teve os 40 anos de proibição. E assim, se a gente for parar para pensar nesse atraso todo, a gente até que está muito bem, né, pelo que foi. E também pelo momento da sociedade que a gente vive, né? Acho que essas questões todas de igualdade de gênero, de questões antirracistas, de abrir espaço para a diversidade, LGBTQIA+, eu acho que tudo isso contribui para o momento do futebol crescer, sabe? Não tem como, o futebol sempre esteve inserido com as causas grandes da sociedade, e isso tudo contribui muito para o crescimento do futebol, né? É inevitável, assim, que isso ajuda a não ter tanto questionamento. É aquela velha história, você não gosta, vai assistir outra coisa, cara. Deixa quem gosta assistir, entendeu? Não enche a paciência, é meio esse o recado, né? Então, esse negócio de respeito das meninas não tem como fugir, mas é um momento favorável para esse ponto, pelo menos, né? Sem dúvida. Eu já joguei bola com a Lei Xavier, o Jorge. Ela estaria no meu time, você definitivamente não, tá? Você nunca vai deixar de dar essa estocada histórica, né? Mas acredito que a Renata e o Jorge podem ser poupados disso, né? Eu vou contar para vocês em algum momento o trauma que o Eric criou na minha história, na minha breve história como jogador de futebol, viu, Renata? E meu irmão Jorge. Pernambuco. Seu irmão Jorge até sofreu um abalo agora aqui. Eu vou te dizer o seguinte, viu, o Jorge? Não dá para pensar em você como um atleta de futebol, tá bom? Só isso que eu tenho a dizer. A gente deixa. Vamos focar aqui no futebol feminino. Olha, eu estou me identificando, porque eu sempre fui aquela que era a última a ser escolhida na educação física da escola. Tipo, ninguém me escolhia, sabe? Ficava no banco, mas olha, sempre fui palmeirense roxa, sempre fui em estádio. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, Jorge? Obrigado, Rê. Tem que obrigado brilhar. pelo apoio. Muito obrigado. Tá vendo, Eric? Há pessoas, gente como a gente, diferentemente de você. Tudo bem, eu sou competitivo e te tirei do time mesmo. Pessoal, agora, uma pergunta que me vem, dando esse teaser, se a gente pode dizer assim, tanto de Grupo Globo quanto de NWB, a gente pode pensar ou dizer que o futebol feminino no Brasil já é um produto ou a gente está construindo isso? Eu posso começar dessa vez. Eu acho que sim, é um produto. Já temos campeonato, já temos times, já temos jogadoras, já temos torcedoras e torcedores, temos premiação, temos título de Libertadores, vários, temos vice-campeonato de Mundial, temos mídia, temos tudo. É um produto, na minha visão. Concordo também. Tanto que, assim, a gente está aí, né? Tá mostrando. Assim, a gente tem profissionais trabalhando, estamos contratando profissionais.
com especialização nisso também, né? Eu gostei muito de ver a Renata falando, e é um tema que eu acho que eu queria trazer também para o nosso papo, que é de como, quando ela falou lá do Fred falando do futebol feminino, na transmissão do futebol feminino, e como isso para a gente é muito caro, assim, muito importante, porque quando a gente agora tem duas narradoras, né? A Renata e a Natália Lara. A Renata Silveira e a Natália Lara. Quando eu convidei para vir para cá, para o nosso time, e eu falava assim, olha, eu não estou contratando vocês para ser narradoras de futebol feminino, mas narradoras de futebol. Assim, eu nada contra quem pensa diferente, cada um tem o seu direito de pensar o que quiser, mas eu acho muito pouco criativo achar que uma transmissão de futebol feminino tem que ser só mulher trabalhando. Como eu também... quando a Ana Thaís, que foi a primeira a chegar, e depois a Renata Mendonça, olha, você vai fazer tudo. Óbvio que elas têm, por exemplo, pegar a experiência da Renata Mendonça e da Ana, que conhecem bem e acompanham há muito tempo o futebol feminino, é óbvio que elas estão um degrau acima de outros comentaristas no quesito de conhecimento daquele ambiente. Mas, assim, a gente está falando de futebol, em primeiro lugar. Então, assim, então, nesse aspecto, eu acho que isso mostra também como já é um produto, óbvio, que a gente está melhorando, está construindo, assim, a melhor qualidade dele, está trabalhando para isso, forçando aqui e acolá, né? Porque a gente precisa... vamos fazer um brasileiro? Vamos, mas tem assim, esse estádio não tem condição, a gente tem os horários precisam ser esses, a gente tem um interesse de transmitir, mas se você consegue me mudar o horário, ou então vamos fazer os amistosos da seleção feminina, depois dos Jogos Olímpicos a gente está fazendo, fez todos, assim. Foi para a Argentina, na Argentina lá na Paraíba, fizemos em Campina Grande e em João Pessoa. Pô, vamos fazer? Vamos. Agora, ainda há um processo, né? Por exemplo, a gente não tem ainda qual é o calendário do ano que vem da seleção brasileira feminina, por exemplo. Eu tenho certeza que há uma vontade enorme da CBF e seria muito melhor, né? Eu já sei quais são lá as datas que o futebol masculino já tem preparação no meio do ano, antes da Copa. O feminino também tem lá datas FIFA já, mas assim, a gente não sabe, porque é difícil mesmo, eu imagino. Não é uma coisa que um estalar de dedos e vamos embora, está tudo aqui. Mas nesse aspecto está sendo construído. Mas a gente tem um papel importante para reconhecer também que já é um produto... Está aí, na casa das pessoas, né? Até vale o nosso relato pessoal aqui, que o nosso Máquina Talks era para ter sido na semana passada, mas as mudanças no calendário do futebol feminino nessa reta final fizeram a gente adiar uma semana, porque mudou data de Campeonato Paulista, da final, entrou o Ladies Cup, enfim, é o que eu falei até ontem na abertura do painel, né? É muito bom a gente ter a agenda cheia, é importantíssimo para o futebol feminino, mas é isso, né? Ô Jorge, você, vai, Jorge Rodrigues. Vocês falaram agora, quando o Eric comentou sobre o produto, de todo esse processo de construção. Por mais que já seja um produto, ele está sempre sendo lapidado, né? E dentro deste olhar, cada vez mais, e esse número é crescente, nós temos meninas interessadas no futebol feminino, seja em praticar, em consumir esse conteúdo ou esse produto. E essas meninas, elas fazem parte da tão famosa geração Z. Com esse olhar do produto, do conteúdo, dessa construção, como trabalhar esse público potencial? Renato, vai você também, começa de novo. Bom, a começar estando onde esse público está. Acho que esse é o nosso grande, vamos dizer assim, talvez vantagem, né, com relação à TV aberta, porque a gente sabe onde está. Esse público está nas redes sociais, né? Então, e mesmo o YouTube, talvez para eles já seja uma coisa meio de velho, entendeu? Então, a gente também, cada vez mais, está trabalhando com esse conceito multiplataforma, né? A gente está tentando entrar nessa linguagem. E é um grande desafio, porque a nossa transmissão no YouTube, até ela foi, em termos de números, assim, até um pouco melhor do que um pouco essa a apresentação que eu tinha, para mostrar alguns números para vocês, mas, assim, sem sombra de dúvida, o resultado que a gente teve no TikTok foi incrível. Então, reforça que realmente tem muito público jovem, geração Z, que está se interessando e está consumindo
coisas novas, né? Assim, a gente não precisa ficar, a transmissão de futebol é ali, aqui a gente só vai fazer dancinha, sabe? Não é esse o tema, né? Acho que a gente tem que... Rê, desculpa te cortar. Imagina. A gente põe a apresentação aqui. Põe. Agora... Eu já faço rapidinho. Que aí eu já... Pronto. Esse é um resumo, gente. A gente tem alguns números aqui, e, obviamente, são números que traduzem um pouco esse momento de inovação. A gente não tem nem muito com o que comparar, né? Então, se você puder passar, por favor, Eric. Eu trouxe primeiro aqui um resumo, um overview bem resumido porque a gente fez assim, os primeiros 15 jogos da primeira fase, a gente fez todos ao vivo no YouTube. E foi um super aprendizado para nós também, porque foi muito engraçado. Os primeiros jogos, se você olhar, ele era um formato muito tradicional de televisão, sabe? Era aquela coisa, narrador, comentarista, squeeze na tela, entra patrocínio e sai. Até que a gente falou, gente, a gente é Desimpedidos, né? Deixa isso para quem sabe fazer melhor, né? Vamos fazer de outro jeito. Então, o que a gente está vendo aqui é resultado também de um aprendizado nosso de Desimpedidos, de como se superar também e fazer. Porque, aliás, todo mundo que trabalha com jogo, com mídia esportiva, a gente sabe que cada vez mais com essa audiência pulverizada está sendo um desafio você segurar um cara 90 minutos assistindo de qualquer idade, não só jovens, né? Os jovens mais ainda. Mas, assim, o que me chamou a atenção aqui, dentro desse patamar de que estamos começando um negócio, não dá nem para pegar isso e comparar com outros grandes eventos gigantescos do YouTube, a gente considerou esses números muito bons, sabe? 4,5 milhões de visualizações, sabe? 2 milhões de espectadores únicos. Isso, para a gente, no YouTube, é uma coisa muito boa. Então, pode passar, por favor. No YouTube, a gente consegue olhar e ver dessa transmissão quem é público feminino e quem é público masculino, né? E o que a gente foi percebendo também, que foi muito legal, é que a cada jogo, pelo menos 0,5% ia aumentando a participação de mulheres, sabe? Você vai falar, é muito pouco, Renata, pelo amor de Deus. Mas quando a gente vê uma pequena mudança positiva de crescimento, se repetindo em 15 jogos, quer dizer, não é uma coisa para se considerar e para a gente ficar animado, né? Então, vamos para o próximo, rapidinho, para não tomar muito tempo. E aqui foi um resumo do TikTok, né? Vocês sabem que o TikTok não é celular, né? E a gente sabe que a experiência de assistir uma partida de jogo no celular não é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então, dentro, de novo, de todos esses parâmetros, né, de não ter comparativos, a gente está começando, a gente também considerou esse valor de 2 milhões de visualizações das lives muito bom e trouxe muitos novos seguidores, né? Aqui só tem 26 mil, mas espectadores únicos foi 1.700.000 mais, foi bastante coisa, né? Pode passar também. No TikTok, a gente não consegue enxergar se o público é feito de mulheres ou de homens, né? Mas aí a gente teve esse Palmeiras e Corinthians, teve um pane na plataforma, a gente não conseguiu pegar número nenhum, por isso que teve essa alteração aí de não ter nada. Mas a gente sentiu que trouxe novos seguidores, sabe? Para o nosso canal do Desimpedidos do TikTok. Então, isso também é um fator muito curioso, quer dizer, o futebol feminino traz sim gente nova, sabe? É uma coisa que também é uma construção de audiência que nos empolgou. Pode ir, por favor. E aí, um pouquinho, né, pegando jogo a jogo, para vocês terem uma ideia de cada jogo, quanto que trouxe, né? Esses eu peguei os 3 jogos mais que tiveram os números melhores, né? Mas foi mais ou menos isso, né? 280 mil visualizações, 245 mil espectadores únicos, né? E com esses picos de audiência, que parece pouco, mas a gente sabe que também não foram jogos com exclusividade, a gente estava competindo com outros players, né? Então, tudo isso a gente vai tendo que contextualizar para você ver que é pouco, mas não é tão pouco, porque quando tem tanta competição, né? É uma coisa que está começando, a gente comemora. Vamos lá, por favor. Aí mais ou menos, esse foi um jogo muito bom, né? A gente chegou a ter 5.484 pico, né, ao mesmo tempo, mas ao longo de toda a partida foram 340 mil visualizações, que a gente achou bom, é um tempo longo, né? São 3 horas de transmissão. Vamos lá. Aí também mais Corinthians e Palmeiras, foi outro jogo bom, que apesar de não ter tido tantas visualizações em termos de pico, foi um pico bom, quase 9 mil. Vamos... E esse era um jogo, acho que até tinha a Band TV aberta, né? Exatamente. Sport TV também. Sport TV também, é verdade. Acho que o jogo todo deu 80 mil, uma coisa assim, foi muito legal. E aqui eu acho que é muito legal quando a gente parte para a quali, né, gente? Quando você começa a ver o nível dos comentários, aí dá uma satisfação, né? Assim, tipo,
que o nível do jogo estava muito acima, né, que foi ótimo, que essas meninas comentando são as melhores, que tem aquele jeito mais descontraído dos Impedidos, né, que não consegue assistir em outro. O Chico cresceu demais, né, ele tem o sonho de ser um narrador, mas ele criou um estilo e muito com a cara da internet, né? Vamos lá, por favor, para não tomar muito tempo. E aí acho que não dá para ler nada, né? Mas dá só comentário. Eu botei na tela grande, porque quem está em casa está vendo na grande também, mas dá. Falando do Chico, do Desimpedidos. Sim, e tudo mais, isso para a gente é muito precioso, porque a gente levou muita pancada no começo, sabe? No começo, a gente ficava entre a cruz e a caldeirinha, vamos apagar esses comentários, vamos responder, vamos deixar quieto, porque era cada coisa que era revoltante, assim, você não faz ideia. E aí a gente tem as outras redes que toda vez que a gente está fazendo uma transmissão, elas vão junto fazendo a terceira, segunda tela, outra, uma das múltiplas telas, né? Agora a gente tem várias telas, nenhuma mais é principal, né? São todas juntas, assim, é uma somatória de telas, que os números também foram muito bons, com engajamento, sabe? Acho que isso é muito legal também. Pronto, gente, acho que é isso. O Twitter também tivemos bons engajamentos e foi isso. Era só esses números que eu gosto de mostrar, porque às vezes olhando o número fica melhor do que ficar falando esse monte de número chato. Eu me empolgo, gente. Desculpa. Eu não tenho os números aqui comigo, mas posso dizer que, assim, no Sport TV, o brasileiro que a gente transmitiu também foi assim, muito, muito importante. Mas eu acho que nessa construção, tá, Jorge, na tua pergunta, de como a gente trazer, eu acho que a primeira ação, eu acho que a primeira resposta é que essa geração começa a se ver também na TV, entendeu? Era algo que era inimaginável, né? Não tinha, e assim, e até uma meia-culpa que temos que fazer, né? Porque a gente transmite futebol no grupo há 40 anos, né? Mas a gente tem uma narradora há um ano e pouco, né? Comentarista há 2, 3 anos. Então, assim, mas nunca é tarde, né? Então a gente está mostrando também que a gente está em sintonia com o que a sociedade deseja. Então, eu acho que quando eu tenho uma filha pequena e ela vê as meninas narrando, as meninas comentando, ela, que legal, eu posso fazer isso também, eu posso ser isso também, num ambiente que era exclusivamente masculino. Então, assim, eu acho que esse primeiro passo que a gente está dando, falando da gente como nessa cadeia enorme, né, esse tamanho que temos, a gente sabe das mudanças como são difíceis mesmo, porque a gente já tem um jeito de fazer consolidado, de certa forma, que nos fez ser líder e que inspira, inclusive, as transmissões de outros canais, né, assim, porque a gente tem um nível de excelência, sem jogar confete em si, porque elogio em causa própria vitupério, mas a gente tem um modo de fazer que é reconhecidamente excelente. É o padrão. Então, assim, exatamente. Mas quando você começa a fazer com que as meninas, como minha filha de 8 anos, eu estou dando um exemplo pessoal aqui, e consegue se enxergar e ver, poxa, eu posso também fazer isso, né? Não só assistir ao jogo, mas ouvir a voz, ou ver na tela esses espaços sendo conquistados, e repito, não apenas para futebol feminino, né? Porque ela vê nos jogos, tá lá na TV falando, nas mesas redondas. Então, isso acho que também é um passo importante para a gente cativar esse pessoal que está chegando, né? Essas gerações que estão vindo com a gente. E até tem um ponto interessante nisso, que a gente colocou sobre a questão do futebol feminino ser um produto, de já ter esses números, e vocês dois citaram no começo uma coisa que a gente na máquina sempre bate muito nessa tecla e tudo mais, que o negócio precisa ser sustentável. Qual a percepção que vocês... A gente sabe que vocês não estão na frente comercial disso, mas as marcas têm abraçado essas ideias? Vocês veem elas também maduras para olhar o futebol feminino e falar, eu estou dentro, eu quero, e é um produto? Sim, eu acho que eu não sei se eu posso começar, Renata, mas eu acho que sim, tá, Eric? Elas estão procurando, acho que há uma vontade. Eu vou dar um exemplo assim, a gente vai ter domingo agora, é futebol feminino e não é, mas a gente vai ter domingo assim, um evento chamado Donas do Jogo. A Marta, a Debinha e a Cris, em times de 3, um evento que vai dentro do Esporte Espetacular, com um campo menor, né, de dimensões reduzidas, e um golzinho, que no Nordeste a gente chama de barrinha.
sem goleiro. Assim, é uma modalidade ali, uma criação. Caixote. No paulistanês, gol caixote no paulistanês. Gol caixote, uma boa definição. E assim, e marcas procuraram, está patrocinado. Um evento que, assim, vamos combinar que não é a final do feminino, do Paulista, da Libertadores, né? E teremos ações e teremos intervalo, e assim, com marcas procurando. E um evento que, por conta das mudanças de data também, Eric, porque de repente virou data FIFA, a gente precisava da Marta, porque ela, de fato, é o grande nome, né? Assim, ela não é a rainha por acaso. Então, ter a Marta, né? Isso faz muita diferença. Mas, certamente, ter a Marta ajuda a vender qualquer produto. Mas é algo que está lá e vai ter, já teve venda, soube ontem, inclusive, vendido, já tem patrocínio, já tem... até brincaram assim, venda relâmpago, mas é porque isso, eu acho que há espaço e as marcas estão procurando também, até por conta desse quesito, dessa agenda, que é a agenda da sociedade como um todo, né? De ser diverso, de valorizar, né, a questão feminina. Então, assim, eu acho que, respondendo, eu acho que tem sim procura, já. E olha que a gente ainda está nesse início dessa cadeia, né? Imagina quando isso tiver tudo realmente, os direitos vendidos até a Copa do Mundo, uma agenda, um calendário, né, fechadinho, tudo certo, que já estamos muito melhor do que já fomos, mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, sim, as marcas estão querendo, estão se preparando e pensando muito nisso. A Renata pode jogar a bola. Não, eu concordo. Concordo. Acho que, claro, tendo uma marca fica muito mais, entre aspas, né? Mais fácil de uma marca topar participar, mas nem sempre foi assim, mesmo com a marca, né? Verdade. E lá na NWB, a gente também agora, com muita felicidade, a gente tem um plano consistente também, né? Que a gente tem as transmissões, a gente tem o nosso próprio evento, que é a Supercopa das Minas, que esse ano vai para a 4ª edição, e esse ano vai estar no canal, né? No Passa-Bola. E a gente tem tido, sim, todo ano, Supercopa das Minas tem tido patrocínio, a gente tem conseguido fazer o evento. E aí também, eu acho que cabe a nós, produtores de conteúdo, e que temos, né, o nosso pacote, a nossa planilha, a maldita planilha, né, de entrega, que tem que ter lá os numerinhos, cada coisa tem que ter o seu valor. Eu acho que cabe a gente também, quando não tem uma Marta, né, pensar de que formas você pode deixar o seu cliente mais feliz, que não seja exatamente naquele momento do jogo, mas de repente é um post a mais de um outro influencer que você tem, que é um pouco mais forte, sabe? Você tem um jeito de compor de uma forma que o cara entre para aquele momento importante e que você traga um alcance maior, porque no frigir dos ovos, muitas marcas precisam entregar números, né? Não dá para ficar só no patrocínio, mesmo que sabendo que é um começo, que vai chegar um dia lá e tendo uma vontade, às vezes não. Já aconteceu, já tive em reunião com o pessoal do comercial em que tinha uma marca louca para entrar, que tem uma aderência enorme com o futebol, mas chegava na hora da planilha, não conseguia defender internamente porque faltavam os números, entendeu? Então a gente ficava fazendo o exercício até chegar nesse momento. Então, essas conversas, de novo, a gente vive um momento no futebol feminino onde as parcerias são fundamentais, porque quando a gente senta junto com empresas que têm o mesmo propósito, que estão querendo fazer acontecer, cada uma tem um direito, a outra tem um influenciador, o outro tem um atleta, sabe? Você compõe um produto interessante no final das contas, sabe? E aí a gente vai crescendo juntos, a tal da roda que o Jorge tinha dito, né? Então, melhorou muito, acho que ainda precisa melhorar mais, mas também eu acho que isso é uma questão natural, porque a gente não tem números grandes ainda. Então, a gente está construindo esses números grandes. Enquanto a gente não tiver esses números grandes, vai ser sempre mais difícil, vai ter que quebrar mais a cabeça para como é que a gente consegue fazer um projeto onde todo mundo fique feliz, né? Porque a pessoa que quer patrocinar, ela quer patrocinar numa causa, mas ela quer ter algum retorno também, né? Tem que ser assim. Senão vira aquela coisa filantrópica. A gente não quer mais filantropia, a gente quer uma coisa de verdade. A gente quer que a marca entre e que fique satisfeita, né? Não só porque está fazendo uma boa ação, não, é porque tem um... Então, eu acho que é uma construção, acho que está melhorando muito, a gente tem que se esforçar, mas está avançando muito, assim, sem sombra de dúvida. A gente pensa, qualquer um de nós aqui, se pensar 4, 5 marcas que tem alguma relação, é muito mais fácil. Em 2 anos a gente não tinha isso, né? De pensar, puxa, quem? Futebol feminino, automaticamente, que marca que vem? Hoje a gente pensa 3 ou 4, né? Isso é muito legal. Como resumindo o que você falou, não existe almoço grátis, né?
Não existe almoço grátis. Alguém está pagando a conta. E aí, dentro disso, Rê, você, voltando à questão da famosa geração Z, você fez um comentário que me chamou muito a atenção em determinado momento da sua fala sobre esse assunto. Uma transmissão que dura 3 horas. Né? Como manter esse público, né? Como reter esse público numa transmissão de quase 3 horas? O jogo em si, ele vai precisar de ser revisto? Olhando como produto, olhando com esse olhar da mídia também. E essa pergunta também vale para o meu irmão, grande Jorge Guilherme. Como manter essa galera? Porque, imagina, uma transmissão 3 horas. Essas mudanças, elas são inevitáveis do jogo em si, de como ele é constituído, para que ele se mantenha atraente? Posso começar? Eu acho que sim, eu acho que esses números, eu acho que todo mundo que trabalha, como eu já falei aqui em mídia esportiva, está percebendo que é muito difícil, não só a geração Z, mas os públicos em geral, porque hoje em dia está todo mundo com 2, 3 telas ao mesmo tempo, né? É difícil alguém assistir o jogo hoje cabo a rabo sem estar com o celular na mão, sem estar comentando outra coisa, enfim. Então, o jogo em si, eu acho que sim, eu acho que é um desafio para quem produz evento esportivo, tornar o jogo em si com mais estatística, que eu vou falar, mais tecnologia, essas coisas não podem parar. O mundo está evoluindo em muitas coisas e o jogo também tem que evoluir. Nós que cobrimos e fazemos o evento também temos que cada vez mais nos reinventar, né? Acho que são sempre enquetes, sempre perguntas, chamando, a audiência tem que participar, a audiência gosta de participar, de conversar, e conversa tem que ser verdadeira, não pode ser uma coisa burocrática, sabe? A audiência também não se engana, assim, ela percebe quando é uma conversa errada ou tá ali e tal. Quando entra no chat e começa a conversar, quando você faz uma promoção e ele de alguma forma se sente aquela coisa gamificada, eu ganhei alguma coisa, eu participei do chat, eu tive uma, sabe? Essa troca, ela é inevitável, assim, eu acho que é uma conversa que tem que ser cada vez diferente e verdadeira, assim, esse é o que eu acho desse momento que a gente está vivendo. Quando a gente fala, né, de ficar tanto tempo diante de uma tela, de 2, 3, eu acho que a gente passa também, Jorge, pela questão assim, de que essa construção passa por qualidade também esportiva, né? A gente precisa ter qualidade esportiva, e a qualidade esportiva é visível hoje também. Há uma evolução, tudo bem, uma evolução da organização, há uma evolução, né, de marcas interessadas, da mídia, da cobertura, mas isso, eu também acho que é inegável que há uma evolução esportiva, física. As jogadoras são mais bem preparadas hoje do que eram, né? E quando você junta qualidade esportiva, você tem nesse negócio qualidade esportiva, porque também ninguém vai querer ficar vendo o jogo que é 20-1, 20-2. Isso não. O cara fez 6-0, ele vai desligar a TV. Então, preciso de, né, qualidade ali de jogo. Segundo, eu tenho ídolos. Eu tenho pessoas que ligam ali, eu estou vendo a Tamires no Corinthians, eu estou vendo a Formiga no São Paulo. Eu tenho, assim, ídolos, porque o esporte também precisa disso, né? Precisa de rivalidade, e eu preciso, olha, vou parar para ver esse time, porque esse time é o meu time, e esse time também tem jogadores que me representam, e aí você começa com isso, fica mais fácil de prender, vamos dizer assim, a pessoa diante da tela. Porque se você tem qualidade esportiva, evolução física, ídolos, né, grandes nomes, e o mínimo de organização e um ambiente que seja bacana de ver, né, amigável, porque não adianta, eu dei o exemplo lá da Desportiva Vitória, assim, era muito difícil fazer transmissão lá, o campo, eu fui várias vezes, né, no meu início de estagiário, de repórter, cobri muito o time masculino e depois o feminino, mas era ruim de ver, é escuro à noite, você não consegue enxergar. Cara, não vai ficar 3 horas na frente da tela num espetáculo que não... Né? Agora, se você vai fazer a Ladies Cup e os jogos serão na Allianz Arena, você tem times de camisa, vem times da América do Sul, você tem Palmeiras, São Paulo, assim,
você já larga na frente, né? É diferente de eu botar os amigos do George contra os amigos do Eric. Assim, o interesse, com todo respeito, George, o seu futebol, que imagino é realmente impressionante. Sofrível! Mas se eu tenho essa evolução esportiva, qualidade, com esses outros elementos que eu coloquei nesse caldeirão, assim, a gente consegue, e tem conseguido boas audiências, né? Aí você vê, por exemplo, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi um espetáculo de audiência. Por quê? Porque os estádios são cheios, aquelas imagens maravilhosas, câmeras de todos os ângulos, assim. Aí você ali, uma disputa muito mais interessante de assistir. Se você consegue colocar esses ingredientes também, que tem sido preocupação, tá, do pessoal da CBF e das federações. É claro isso. Quando a Renata fala de mudança de formato, tem muito a ver também, porque a gente sabe que para isso se sustentar é preciso que a qualidade aumente, né? Então, eu vejo muita gente falando, não, mas tem que diminuir o gol, tem que diminuir o campo. Eu acho assim, um absurdo assim, completo, porque a mágica do futebol é isso, que você pode jogar em qualquer lugar e tem... Imagina se eu tiver que ter um campo para o futebol feminino e um campo para o futebol masculino. Isso, assim, é uma sandice. Mas é verdade que a gente precisa melhorar o nível. E temos visto que o nível está melhorando, né? Porque há mais profissionalismo, fato. Eu até costumo brincar que futebol feminino hoje... Brincar não, falar mesmo. Futebol feminino hoje é um produto mais legal de se ver, muitas vezes, do que o masculino. Porque ele tem lances mais bonitos, ele tem mais espaço, né? Se a gente for pegar a final da própria Libertadores masculina agora, o Corinthians o Palmeiras e Flamengo, talvez o Corinthians e Nacional tenha sido um jogo mais legal de se ver, porque tinha muito mais chance de acontecer lance, porque o outro estava um jogo tático, técnico, fechado, amarrado, que eu acho que o feminino tem. Eu diria para você, viu, Jorge, eu respondendo para você, é que hoje é impossível você pensar em ficar 90 minutos parado vendo qualquer coisa. Para mim, essa é a minha leitura. Eu acho que não é um problema do futebol, nem das gerações, nem de nada. Mas eu concordo, quanto melhor o produto, melhor a gente vai acabar ficando. E eu queria perguntar para vocês uma coisa. Chamou a atenção, a Renata mostrou alguns números ali de público masculino e feminino e tal. É um erro também a gente achar que o futebol feminino é consumido só pela mulher ou especialmente pela mulher, né? Nossa, muito importante, eu acho, a gente falar disso, Eric, porque exatamente, as pessoas... Acho que quando a gente começou a trabalhar o futebol feminino, as pessoas, todo mundo, né? Acho que trabalhava com marca, com comercial, falava, vamos lá na Avon, vamos lá pegar os produtos. E não adianta, se a mulher ainda é um público inferior no futebol masculino, por N razões, e a gente começa a fazer futebol feminino, a mulher não vai do nada começar a assistir futebol feminino, é uma construção de audiência, entendeu? É óbvio que, a partir do momento que a mulher começa a se interessar pelo futebol feminino, eu acho que daqui a algum tempo, a chance da gente ter mais mulheres assistindo ao futebol feminino do que homens, talvez aconteça, porque é aquela coisa da identidade, você se vê lá no campo, tem uma história que você gosta, enfim, tem todo um histórico, né, assim, de identificação mesmo. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar assim, que o futebol feminino é para todo mundo, não é só para as mulheres, né? As pessoas que gostam de futebol. E o público que gosta de futebol, principalmente no Brasil hoje, ele é muito masculino. E tem muito homem, sim, que gosta de assistir futebol feminino, e que está assistindo, e que comenta. A gente vê muito no nosso chat lá, a grande maioria são comentários de homens, mulheres muito animadas, mas assim, de homem mesmo falando, comentando o nível técnico das jogadoras, dos lances. Então... e para as marcas entenderem isso também, sabe? Que é uma construção, que a gente não é porque está... que é um produto totalmente feminino. Ainda não é, pode ser que seja, mas eu acho que isso é muito legal da gente falar mesmo para construir juntos esse público, esse produto, né? É isso. A Renata disse tudo. Assim, e aí eu volto para aquilo que eu já falei, né? E isso também tem do nosso papel, né? Quando a Renata escala homens para trabalhar na transmissão, quando eu escalo homens e mulheres independente, né? Vai falar do produto ali que é. Assim, não preciso fazer uma transmissão só com mulheres, para mulheres, futebol, porque eu né? acho que se mulher. Cara, é muito. Futebol. Continua a mesma coisa, assim, o tamanho do campo é o mesmo. Pensar muito pequeno, né? Ia pensar muito pequeno, botar muito numa caixinha que não cabe mais, assim, não faz sentido. Perfeito. George. Eric, mais um painel que daria horas e horas, e nós vamos precisar de fazer com eles o famoso repeteco, Eric.
o Repeteco. Eles têm que aqui, ao vivo, chegar para a gente e falar assim, eu aceito o convite, George, Eric, George. O Repeteco, galera. E aí, em cima disso, queria ouvir de vocês, quais os planos para o futebol feminino no Brasil para os próximos anos? Tanto da Globo quanto do NWB. Vai, Renata. Olha, o sonho nosso seria ter os direitos da Copa do Mundo feminina, mas eu não sei se a gente vai conseguir realizar esse sonho. Mas com certeza estaremos lá com um time de peso. Eu acho que o nosso grande foco agora, a gente já foi em 2019 para a França, a gente fez um trabalho maravilhoso, foi um momento assim realmente de muito retorno para os patrocinadores, de audiência, foi muito legal. E a gente já está assim estruturando um projeto consistente para aumentar, porque você sabe, qualquer mídia esportiva, ano de Copa do Mundo é quando a gente vai dando cada vez mais um passo à frente, né? Assim, o Desimpedidos mesmo, né? Que cobriu já. Essa vai ser a terceira Copa, né? Teve primeiro, 2014 foi um marco na vida dos Desimpedidos, que foi aquele momento dos memes, foi quando o Desimpedidos explodiu para a vida, né? Muito com o Facebook também na época, com o YouTube. 2018, a gente foi com uma equipe de 30 pessoas, sabe? Que nem a ESPN tinha mandado tanta gente, eu estava na ESPN na época. 8 patrocinadores, foi um troço assim, realmente chocante, né? Agora para 2022 também, né? Para o Qatar, estamos com uma projeção de uma coisa bem mais robusta. E com o futebol feminino, eu acho que o nosso foco maior agora, a gente tem vários projetos originais, de canais, de trazer cada vez mais influenciadoras, a gente está com um projeto assim, de muita produção de conteúdo, com esse grande finale aí, quer dizer, grande finale não, com esse ponto, né? Mais um ponto, que vai ser a Copa do Mundo de 2023, assim, que eu acho que vai ser... a gente tem lá no grupo SBF a Nike também, e acho que uma das coisas mais lindas, assim, só para encerrar aqui, para não ficar me alongando, porque eu me apaixono, começo a falar, mas eu acho que um dos cases mais maravilhosos de marca com um produto é a camisa da Nike com a seleção de futebol feminino, que resolveu tirar as estrelas até que essas estrelas comecem a aparecer pelas mulheres, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que já foram feitas, os maiores cases assim, de marca com produto e com sinergia, com valores, né? Então, nós vamos trazer essa estrela, pelo menos temos ainda chances, né? É difícil, porque a gente sabe que não é fácil, mas eu acho que hoje a gente olha para uma Copa do Mundo com um pouco mais, além da esperança, sabe? A gente olha com um projeto, eu acho que isso faz toda a diferença, assim, é difícil, mas pelo menos a gente tem um projeto, não é só o sonho e a vontade, né? No caso da gente aqui, estamos animados também, é óbvio, com a perspectiva da Copa do Mundo, daqui a 2 anos, mas eu acho que pensando em 22, a gente tem ali Supercopa Feminina, que acho que já vai ser um primeiro passo ali importante, ali no calendário, acho que fevereiro, se não me engano, e também pensar no brasileiro, né? Repetir lá no Sport TV a cobertura que fizemos, talvez ampliar, e eu acho que um ótimo também caminho que a gente tem, assim, as melhores intenções, estar acompanhando de fato a seleção brasileira nas datas em que ela joga, né? E isso assim, tem sido uma luta grande, porque as datas, elas, como o Eric já falou aqui no início da conversa, elas mudam, né? É agora, daqui mudam. E isso, para uma emissora como a TV Globo, por exemplo, isso tem um impacto muito grande, sabe? De mudar a grade. Assim, esse planejamento é o que a gente mais precisa, talvez, nesse momento. É saber, de fato, que vai ser no dia 27 de janeiro. Como eu sei já que 27 de janeiro, é o início de fevereiro, a gente tem Brasil jogando eliminatórias. Eu já sabia há 6 meses. Então, eu consigo me organizar, planejar, vender planos comerciais específicos, mas eu acho que a nossa vontade é essa, de estar ali ao lado da seleção, porque, de fato, a seleção feminina é um grande ativo, né? Do futebol feminino. Assim, se você, como a gente transmitiu agora na TV aberta e transmitiu na TV fechada esse torneio agora em Manaus, transmitiu na TV fechada exatamente por isso, porque as datas ficaram ali, é difícil você conseguir arrumar uma data faltando 10 dias para o jogo, né? Você confirmar um evento faltando 10 dias. Então, acho que a expectativa é que a gente consiga ter este calendário que já existe, hein? Não tô criticando os organizadores, ele já existe, mas que a gente consiga, de fato, fazer com que ele seja mais perene e que a gente possa planejar melhor, porque eu acho que a gente tem todo o interesse. Acho que para 22, acho que a gente tem isso
no horizonte mais claramente. Muito bem, é isso aí. Olha, eu só queria reforçar, desculpa, já ia reforçar. Claro. Não, é só para lembrar, eu já falei aqui, mas eu quero só reforçar que a gente também está com uma parceria muito legal com o Paulistão, que a gente vai transmitir no Passa-Bola, os 7 jogos que vão ser, e a gente está agora com mais experiência, e a gente vai fazer de tudo para segurar as pessoas o máximo de tempo possível nesses jogos. Eu concordo com ele que hoje em dia qualquer jogo, qualquer coisa está difícil de segurar, mas em que a gente está muito feliz com essa parceria, tanto com a Federação Paulista de Futebol, quanto com o YouTube, para fazer o Paulistão. A gente vai fazer muito o tal do Game Around the Game, e essas parcerias são fundamentais. Como eu falei, o que a gente fez também agora no Uruguai com o Facebook foi fenomenal, assim. Então, a gente acredita muito que esse é um caminho de construção de conteúdo e de fazer mais ídolos e gerar mais awareness para quando as nossas parceiras amigas que transmitem o jogo consigam também ter números, e a gente vai se somando, né, nesse ecossistema. Acho que isso que é o bonito desse jogo que a gente está jogando. Eric, que fechamento, hein? É isso. A gente vê exatamente que a mídia já está olhando como um produto cada vez mais comercial e de audiência. Isso que é muito legal. Acho que, né, resumindo do resumo, a gente pode sair com essa mensagem, né? Eu acho que a gente vê cada vez mais que o futebol feminino é um produto na web, um produto na TV aberta, um produto da TV paga, um produto das mais variadas formas. Queria agradecer demais aqui ao Jorge Guilherme e à Renata Neto por dividirem com a gente todo esse conhecimento, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, gente. Obrigada mesmo. Foi ótimo, demais. Viu? Foi ótimo. Obrigada. E eu vou contar para vocês, em algum momento, a grande injustiça que eu sofri no futebol. Mas em algum momento. Que não quero estragar o Natal de vocês. Ó, um grande beijo no coração. Que vocês tenham, um excelente Natal, um ano novo maravilhoso. E vamos arrebentar. Mantenha esse sorriso, Jorge. Seu sorriso é a sua marca. E não perca essa energia. Que energia que você tem. Que alegria, que felicidade, que astral. E, Eric, você sabe, você cometeu uma injustiça com um amigo no futebol. Olha, vocês dois também continuem firmes, viu? Porque o trabalho é muito importante. A gente precisa ter uma máquina aí para tocar a gente para frente, hein? Vocês não deixam. A máquina não pode parar. A máquina não pode parar. E ela não vai parar. Muito bem. Valeu, muito turma. obrigado. Valeu, Jorge. Abração. Esses foram grande Jorge, grande Renata, trazendo para a gente, né, Jorge, uma visão muito bacana de como a mídia tem enxergado e diferentes caminhos. É a grande mídia do país, que é o Grupo Globo, e também, vamos dizer assim, vai a grande mídia, que é a NWB, no universo digital. Né? Acho que ninguém sabe trabalhar tão bem o digital quanto eles. A Renata, apesar de me deixar assustado ao falar que o YouTube já está um público velho no YouTube, né? A gente já começa a pensar daqui a pouco como fazer a comunicação subfeto, mas a gente tenta chegar lá. O Jorge, mas diga, o nosso Máquina Talks futebol feminino tem que chegar para os finalmente agora. Exato, sem dúvida. Muito bem. Então, agora, a gente vai passar aqui uma entrevista que eu fiz com o Gustavo Viana, que é diretor de marketing da Fisia. Fisia, como a Renata até falou durante a transmissão, né, que é do grupo SBF, que é a distribuidora da Nike Brasil. Na verdade, não, distribuidora é muito pouco, na verdade, é representante da marca Nike no Brasil. Eu bati um papo com ele, a gente falou bastante sobre o momento que a Nike observa do futebol feminino, né? E de que forma o futebol feminino tem sido estratégico simplesmente para a maior marca esportiva do mundo. Né? Sem dúvida. E dessa maneira, a gente fecha esse Máquina Talks de uma forma espetacular. Grandes painéis, grandes palestrantes, muito conteúdo. Para quem gosta de futebol feminino e gosta de futebol e olha o negócio, não pode perder o Máquina Talks. É isso aí. E assim, nós vamos agora ver a entrevista com o Gustavo Viana falando de tudo isso mais. Lembrando, né, Jorge? Agradecimento aos nossos oferecedores Facebook e também aos nossos apoiadores Grupo Entrant,
que transformaram e puderam proporcionar esse Máquina Talk sobre futebol feminino nesses 2 dias para a gente. Sem dúvida. É isso aí. Vamos ver agora a entrevista. E aí, bora! Depois eu dou o tchau para vocês. George, você se despede por aqui. Fecham-se as cortinas, diria Fiore Gilhote. Para mim, isso né? Para você, não. Eu estarei lá. Até daqui a pouco, gente. É isso aí, queridíssimo George. Como havia falado para você e prometido, você já se despediu de quem está participando do Máquina Talks, mas agora, como prometido, vem um bate-papo que eu estou tendo agora com o Gustavo Viana, que é diretor de marketing da Fisia, distribuidora da Nike no Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre como a maior marca de material esportivo pensa e atua nesse mercado de futebol feminino. Queria aproveitar das boas-vindas ao Gustavo Viana. Seja bem-vindo, Gustavo. Tudo bom contigo? Tudo jóia, Eric. Tudo bom? Prazer estar falando aqui com vocês, com os ouvintes também, né, do canal. E um prazer estar falando aqui sobre um assunto tão apaixonante, né, como o futebol feminino. Pois é, Gustavo. A gente, lá em 2019, quando a gente fez o primeiro, a segunda edição do Fórum Máquina do Esporte, a gente teve a presença da Nike para falar um pouquinho de futebol feminino, né? E eu sempre costumo dizer muito, a gente fala, a gente coloca a Copa do Mundo quase como um marco zero do futebol feminino moderno, se a gente pode dizer assim, né? De investimento e preocupação das marcas no futebol feminino. E foi ali que a Nike trouxe também uma campanha muito legal para falar sobre como existe um preconceito, né, em torno das meninas jogando futebol, e foi algo que a gente abordou ontem aqui, quando a gente conversou com a Aline Pellegrino, que ela falou sobre a dificuldade da mulher, né, em ser incentivada a jogar o futebol feminino. E eu queria começar, Gustavo, o nosso bate-papo exatamente perguntando isso, assim, qual é a visão que a Nike tem em relação ao futebol feminino e a importância dele dentro da estratégia da empresa? Claro. Você bem colocou, assim, né? Eu acho, mas só é importante dizer que a Nike tem, né, um compromisso já muito longo, né, com o futebol feminino, patrocina a seleção americana, masculina e feminina, né? E a feminina, uma história de muito sucesso ali no futebol feminino, né? E a seleção brasileira, a Nike também patrocina desde 96, né? Masculina e feminina também, mas você está correto, né? Eu acho que no mundo todo, globalmente, teve um investimento grande em torno do futebol feminino, ali com a Copa da França em 19, e para nós não foi diferente, né? A gente fica super feliz de ver esse movimento, né, que grandes empresas e grandes marcas fizeram para suportar ainda mais, né, o futebol feminino. E ali marcou para nós, assim, eu diria que uma estratégia mais focada, assim, em desenvolver o futebol feminino, Eric, né? A gente, como você colocou ali, começou pelos uniformes das seleções, né? Então a gente fez um uniforme voltado para o futebol feminino, escutando os atletas, né, profissionais e amadoras ali, então um design diferenciado para o corpo da mulher, né? Tanto para a camisa quanto para os shorts, com um caimento diferente, né? A gente lançou esses uniformes num grande evento no Pacaembu, na época, em 19, né? Onde a gente teve a presença de atletas também, e para as atletas brasileiras, o uniforme vinha com a marcação de mulheres guerreiras, assim, uma mensagem muito forte que a gente, em conjunto com os atletas, construiu, né? E aí, a nossa estratégia, a partir de 19, foi muito pautada em olhar para as atletas profissionais, né, as atletas de elite, as atletas semiprofissionais e as atletas amadoras. E aí a gente começou a desenrolar um plano desde 19, Eric, que passou por 2020 e estamos executando ainda em 21, muito pautada nesses 3 olhares, né? Então eu falei dos uniformes, né, para as atletas profissionais, para as atletas semiprofissionais, as atletas de base. A gente desenvolveu um campeonato que já existia, na verdade, chamado a Nike Premier Cup, que existia no masculino, se não me engano, desde 93. E aí, em 2019, a gente fez a primeira versão para o futebol feminino, né? Que foi um grande campeonato sub-17 para essa categoria, né, semi-profissional. Na época, né, a gente fez a final no estádio do Corinthians e o São Paulo
foi o primeiro campeão. E para as atletas aí amadoras, a gente fez, a partir de 19 também, uma ativação aí da marca chamada Nike FC, com uma grande ideia de trazer mais mulheres para o esporte através do futebol, né? Então, quem já joga ou quem não joga era convidado a participar do Nike FC, né? Eu digo era porque a gente interrompeu as execuções de Nike FC por causa da pandemia, né? Mas pretendemos retomar no futuro aí, porque a gente, né? A nossa ideia como marca no final é promover, né, o esporte e trazer mais mulheres para o esporte também. Então, essa é um pouco da nossa visão, da nossa estratégia. Mas daí você mencionou uma campanha que é legal de relembrar, que foi realmente muito especial, né? A campanha que conta a história verídica da Andressa Alves, né? Que o nome da campanha é chamada A Boneca que Eu Nunca Escolhi. E uma campanha que fala de uma realidade da Andressa, mas também de muitas meninas no Brasil e no mundo, né? Então, que fala muito dessa realidade que os meninos, já desde criança, recebem bolas, né, bolas ou um carrinho, e as meninas recebem bonecas. Apesar dela pedir, né, bolas de futebol, ela ganhava bonecas, né? E ela fala no vídeo que ela preferia aquelas carequinhas que parecem já com uma bola de futebol. O cabelo não atrapalhava, né? Exatamente. E foi uma campanha de muito sucesso, né? Acho que emocionou muitas pessoas. Assim, ela teve um grande compartilhamento orgânico, né? Muito legal, mas acho que, claro, a gente usou o futebol ali como exemplo, mas para falar assim desse distanciamento que desde a infância, né, as meninas passam, né? E é mais uma barreira que as mulheres têm que enfrentar e que nós, como marcas, estamos aqui para ajudar, né, junto com outras marcas também e outras empresas, esperamos mudar essa realidade né, agora e olhando para o futuro também. E até, Gus, dentro dessa perspectiva, né, por que a mulher adquire esse protagonismo? Né? Eu sempre brinco assim, é meio óbvio se a gente for pensar que mais da metade da população é feminina, né? Como marca, também meio lógico você olhar e falar, eu preciso construir o meu produto para a mulher praticar futebol? Como é que é essa mudança também dentro da estratégia? Passa por... São N coisas, né, Eric? É uma mudança que passa, assim, para o produto, né, também. Acho que, né, teve um olhar, a partir de... Falando de futebol, né, um olhar mais específico em desenvolver, como eu mencionei, né, produtos para o corpo da mulher, né? Não que não existisse no passado, mas foi feito todo uma pesquisa e desenvolvimento grande com profissionais, com amadores, para desenvolver um produto voltado para a prática esportiva, né? A gente já tinha linhas de produtos, né, de treino, enfim, de academia, de corrida e de outros esportes, mas passou por um desenvolvimento de produto também para o futebol, né? Passa também por um olhar de chuteiras também, né? Um sortimento maior de numeração de produto mesmo. Então, passa por um grande movimento de produtos. Então, esse é um olhar. E aí passa muito por acesso, né? E mudança de comportamento, que acho que aqui é um papel onde a marca pode contribuir muito, né? Trazendo essa inspiração, trazendo novas referências, né? Eu acho que é difícil você inspirar uma menina, né, uma criança, se você não trazer referências, né, mulheres no esporte, né? Então, a gente já existe uma série de referências masculinas e a gente está aqui para mostrar grandes referências femininas, aí novas, para que surjam no futuro, né, novas Debinhas, novas Andressa Alves, né, novas Adrianas, aí atacante do Corinthians, né, que as meninas de hoje se inspirem nessas meninas para que elas sejam as referências delas futuras, né? E eu acho que daí um grande compromisso nosso, né, foi, beleza, né, a gente entende que 2019 foi um marco, como você bem mencionou, mas não dá para parar aí, a gente falar de futebol feminino só em 2023, né, onde a gente vai ter a próxima Copa do Mundo na Austrália. A gente, como marca, tem esse compromisso de falar com consistência todos os anos, né? Então, em 2020, a gente fez um grande movimento com a CBF de retirar, né, as estrelas do uniforme feminino
Então, retirar 5 estrelas do pentacampeonato masculino na camisa feminina, né? Então, um novo escudo que a CBF lançou em 2020, e aí sem as estrelas, né? Que remover as estrelas por si só já é uma mensagem, né, super forte e impactante, assim. Mas aqui era com essa mensagem que a gente quer construir as conquistas do futebol feminino, né? Para que, de novo, a gente construa novas referências e novos ídolos no futuro, né? A nossa seleção tem uma série de grandes personagens, né, no feminino, mas a gente quer construir essa próxima geração, por isso, meio que deixar com uma folha em branco, né? Feita para as novas conquistas que a gente tem certeza que o futebol feminino vai conquistar, que elas coloquem as suas estrelas na camisa ali, né? Então foi um grande movimento em parceria com a CBF. E aí em 2020 também, a gente, né, ali por agosto, observando aquela volta do futebol como um todo no mundo, né, aqui no Brasil também, aí com os estádios vazios, né, coisas que a gente, todos nós experienciamos até recentemente, quando o público voltou aos estádios, e a gente falava daquela volta ao normal, né? Mas essa realidade do estádio vazio foi, né, e muitas vezes ainda é a realidade do futebol feminino, né? Então a gente ali trouxe uma mensagem de a gente tem que voltar não ao normal, né? A gente tem que voltar melhor, né? Com esse olhar e romper essas barreiras novamente que o futebol feminino enfrenta, né? Então foi uma mensagem que a gente queria aproveitar daquele momento para trazer um olhar diferente, né, para o futebol feminino, né? Que falou, gente, essa é uma realidade que o futebol masculino talvez esteja enfrentando pela primeira vez, mas é uma realidade que o feminino enfrentou durante muitos anos, né? E aí, 2021, a gente continuou também com histórias super legais. Eu tenho certeza que muita gente viu a camisa, a terceira camisa do Corinthians que a gente lançou, né, recentemente, em setembro, que foi muito legal, assim, um projeto, acho que envolveu uma grande parceria entre nós e o Corinthians, né, com as torcedoras, né, a gente se pautou num insight muito legal que 53% da torcida do Corinthians ela é feminina, né, isso são fontes do Ibope, e aí nada melhor do que fazer uma camisa homenagear as torcedoras, né? E a gente lançou a camisa, pela primeira vez um clube de elite aqui no Brasil, a gente lançou a camisa com o time feminino, né, naquele jogo da final do Brasileiro, entre Corinthians e Palmeiras. Aí o Corinthians foi campeão, né, na ocasião, para celebrar mesmo as torcedoras e as grandes conquistas do futebol feminino do Corinthians, né? A camisa ficou linda, né, roxa, que homenageia aí uma cor importante nos movimentos feministas, né? E também com a escrita de respeito às minas, aí, que é um posicionamento que o clube do Corinthians já traz há alguns anos, né? Então, só para trazer alguns exemplos, eu acho que para mostrar essa consistência que a gente tenta trabalhar, né? Com certeza dá para fazer muito mais, mas a gente quer trazer também a atenção de outras marcas, né, e de outras empresas para trabalhar conosco nessa construção do futebol feminino, né, entre Copas e, claro, no ano também de Copa do Mundo. Que até é um negócio muito interessante, que você vem pontuando e mostra exatamente isso, né? Curiosamente, a gente teve a final, a gente está gravando antes de saber da final, mas na quarta noite a gente teve a final do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, em que não havia mais ingresso disponível, né? Esgotou todos os ingressos que foram colocados à venda, que é fantástico, né? Porque a gente já vê essa evolução. Essa evolução também vai se refletindo no consumo, Gustavo. O pessoal tem procurado mais o produto feminino para a prática de futebol? Sem dúvida, né? Eu acho que não dá para... Primeiro, a gente não pode querer comparar com o mercado masculino, né? Eu acho que se a gente olhar com essa lente, né, a gente não vai evoluir aqui como empresa esportiva, nem como sociedade. A nossa visão é, sim, chegar lá, né, e crescer muito esse mercado. Mas estudando melhor sobre, né, o futebol feminino, é incrível que ele foi negado, né, para as mulheres, né, durante quase mais de 40 anos, né? Então, assim, a gente não pode, sabe, olhar com as mesmas expectativas de resultados, mas esse mercado vem crescendo muito, Eric, né?
E posso falar pelo recente lançamento de Corinthians mesmo, que eu acabei de mencionar, né? As camisetas femininas esgotaram, né? Porque tem um interesse maior, né? Claro que o produto tinha uma história ali forte, né? Voltada para as mulheres, de homenagem às mulheres, mas sim, esse interesse acontece e a gente tem visto cada vez mais, assim, né? Então, não é só uma oportunidade aqui, né, de desenvolver um novo mercado, atender uma consumidora que quer comprar, mas os resultados também têm acompanhado, né? E isso a gente encontra não só no futebol, né, em todas as outras categorias de esporte aqui, né? A gente tem visto com corrida, a gente tem visto com né, treino, produtos para academia, a gente tem visto com produtos casuais também, né? Então, a mulher também buscando, acho que holisticamente, um estilo mais voltado para o esporte no seu dia a dia, né? E é muito importante, acho que a gente está aqui para oferecer esses produtos específicos, novamente, voltados para a prática esportiva, quando ela desejar, no caso do futebol, né, tendo a chuteira no seu tamanho certo, né, um shorts que é desenhado para a prática esportiva com as necessidades da mulher, né, e camisas também que tragam a tecnologia e também, né, os ajustes ao corpo feminino. Uhum. E tem uma coisa interessante também nesse movimento, que é o patrocínio feito à nossa arena, né? É uma arena criada para a prática de esportes pelas mulheres, né? Foi meio natural vocês se engajarem nesse projeto? Foi muito natural, porque a gente já tinha uma parceria lá atrás, né, com a Júlia e a Fernanda, que são as fundadoras do Nossa Arena, via o Pelado Real, que é o coletivo que elas têm, né, que é um trabalho super legal delas, né, que eu realmente tiro o chapéu aqui pelo que elas têm feito, né. Então, um coletivo que é voltado para a prática de futebol, né, mesmo, mas com um olhar ainda mais forte para as crianças, né, para desenvolver o futebol aí das crianças. E aí, né, a gente é parceiro do Pelado Real já há alguns anos, né, e aí esse projeto, né, que alguns podem olhar e falar, nossa, né, algo 100% exclusivo para a mulher, que projeto ambicioso, né, para nós, como a gente já conhecia, né, as duas e vinha trocando ideia sobre o crescimento do futebol feminino, do interesse, pareceu algo muito natural, né, pela tua pergunta, assim. E aí é um prazer, né, a gente começou desde o início ali com elas, né, no projeto da Nossa Arena, ali na Barra Funda, e para quem não foi, assim, eu incentivo muito conhecer, é muito bonito, né, o projeto e esse olhar da exclusividade para o futebol feminino, porque ainda temos que fazer isso, né? Quem sabe no futuro isso não seja necessário, mas a gente tem que quebrar algumas barreiras e esse projeto está aí para isso. Então, para aqueles que não foram, ali é um espaço super grande, né? De mais de 8.500 metros quadrados na Barra Funda, super bonito, com 3 campos né, verticais de futebol e um grande campo horizontal, se você tirar ali as divisas. Mas também tem futebol, tem quadras de beach tênis, né, de beach vôlei, para a gente jogar vôlei também, funcional, um lugar ali para as mulheres se reunirem, né, no pós-jogo, ali fazer aquela resenha. Muito aquela visão que a gente tem só do futebol masculino replicada para o futebol feminino, né? Mas é muito legal ali o projeto. E aí também, ali, além do patrocínio a gente é mais voltado para o futebol ali, né? Patrocinando o campo e as placas de campo, a gente fez em parceria com elas ali um muro, assim, hall né? Da fama, né? Como um hall da fama, assim, do futebol feminino, grandes momentos do futebol feminino. A gente também tem uma exposição de produto ali, camisas, chuteiras, né? Então, a consumidora ali pode apontar o celular ali no QR Code e olhar esses produtos aí em Nike.com. E também um hall da fama, como você falou, de grandes atletas e nomes ali que frequentaram o espaço, algumas atletas muito legais de futebol e outros esportes também que já foram ali para deixar sua assinatura ali. Mas realmente um projeto bem legal e a gente espera talvez ver outros desses aí no futuro em São Paulo e outros lugares do Brasil também, né? Porque eu acho que é legal a gente ver nesse movimento forte em São Paulo, mas o que a gente quer ver é o futebol sendo desenvolvido a nível nacional também. Sem dúvida nenhuma. Até lembro que Júlia Vergueiro, que foi colunista da Máquina durante um tempo e tudo, ela falou para a gente no Maquinistas,
nosso podcast sobre o projeto em si, e era um pouco isso, né, que ainda a gente tem, né, um espaço que fosse agradável e amistoso para a mulher frequentar, né? A gente ainda, infelizmente, tem essa necessidade de ter uma área, vamos dizer, como você disse, né, infelizmente ainda exclusiva, mas é aquilo, mostra o quanto tem de potencial, né? Eu acho que é um pouco isso. É bem o teu exemplo que você deu da questão da venda de produto, né? Você tem um espaço exclusivo para a mulher, hoje ele já é sustentável. Ele existe, ele está lá, ele tem os patrocinadores, enfim, e vai crescendo. Gustavo, como é que vocês estão olhando esse próximo ciclo agora, esse próximo ano que vem pela frente, enfim, como a Nike está olhando e falando, bom, tá claro para mim que vocês não vão desacelerar do que já vem sendo feito, né? Só para a gente lembrar agora aqui, em novembro mesmo, a Nike anunciou o patrocínio para Duda Rodrigues, 16 anos de idade, ganhou com o São Paulo a Premier Cup, né? Quem você estava falando, enfim, já começa a ter um movimento, e isso foi algo que a Aline Pellegrino falou com a gente, né? E a Ana Lorena também da Federação Paulista, sobre as categorias de base e as atletas também virarem fonte de receita para os clubes, né? Para a marca também, a atleta de base já começa a ser um objeto de atenção, se a gente pode dizer assim, para fechar um primeiro contrato, para olhar esse mercado, que para mim é um indício muito claro. Quando a Nike vai e assina com uma menina de 16 anos de idade, é que a gente falou, opa, esse mercado aqui está começando a aquecer mesmo, por quem geralmente puxa a indústria para frente, que é a marca esportiva, né? Não, com certeza, né? Eu acho que é um movimento natural. Quando a gente começa a ver o desenvolvimento do esporte, mais meninas praticando, né? Mais essa categoria de base mais sólida, né? A gente está aqui mesmo para apoiar e assinar, né? As atletas do feminino também, né? Como a gente faz com o feminino, né? com o masculino. Se bem citou, Eric, eu até esqueci de comentar, esse ano também aconteceu a segunda edição, né, do Premier Cup, a gente pulou ali 2020 por causa da pandemia, voltou a fazer, e dos nossos compromissos era assinar com um atleta de destaque aí do evento, né? Então, mais uma vez, o São Paulo ganhou e a gente assinou com essa atleta de 16 anos. Mas a gente tem atletas aqui, né, na seleção brasileira, então Andressa Alves, Andressinha, a Bia, né, que estava jogando recentemente no Palmeiras, voltou para a China, acho. A Andressa, atacante do Corinthians, né, que recentemente tem jogado na seleção, Debinha, né, e outras atletas e a gente vê assim essa entrada que antigamente, né, era muito mais pontual das atletas brasileiras também jogando na Europa, né. Então, né, a Andressa foi uma das atletas pioneiras ali que abriu nessa porta com o Barcelona, depois foi para o Roma. A Luana Bertolucci, recentemente no PSG, a Gil Queiroz no Levante ali. Então, a gente está de olho aqui, né? Estamos de olho nas atletas para também desenvolver esse lado de novo, criando essa inspiração para as próximas gerações, né? Muito legal ver essa transição né, da Marta, da Formiga, né, que inspirou com certeza essa geração um pouco mais nova que está jogando na seleção, e a gente espera aqui, daqui a, não sei, 10 anos, quem sabe, né, que essas atletas que a gente está assinando agora também sirvam de inspiração para uma nova geração de atletas, né, e meninas aí que já crescem com um futebol feminino mais desenvolvidos, né? E acho que o nosso papel aqui, né? Isso nos deixaria muito feliz a gente ver esse ciclo mais natural, como a gente vê acontecer no futebol masculino. Uhum. E é interessante a gente notar, né, que quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, que é o nosso maior mercado, quando a gente fala de futebol feminino, a Nike também recentemente renovou o contrato com a Federação Americana, né? E trouxe elementos novos, né, de remuneração e tudo mais. É um movimento, você considera meio sem volta esse, de começar a equiparar até os ganhos? Óbvio, os mercados são completamente diferentes, mas já existe esse movimento de ter um longo comprometimento com as entidades esportivas,
de ter um horizonte olhando como uma ferramenta de marketing importante para a marca esses patrocínios? O caso da Federação Americana, acho que é o melhor exemplo, né, que mostra esse compromisso né, da Nike com a Federação Masculina e Feminina desde 95, né, como eu citei no início da nossa conversa aqui, e recentemente foi renovado pelo maior valor, né, desse contrato até agora, né, que mostra o crescimento, o potencial, né, o desenvolvimento do mercado, né, e passa também por um olhar de equiparação, de premiação, né, também eu acho que o mercado americano serve muito como acho que foi como era um dos pioneiros, é um dos pioneiros no futebol feminino, pela força que é esse mercado, para também setar um pouco os exemplos para outros mercados no mundo, né? Mas dá muito orgulho de olhar assim o trabalho que, né, a Nike fez com a seleção americana lá e também com outras seleções no mundo aqui. Naturalmente, isso cascateia para outros lugares, né? A gente viu né, outras marcas fazerem movimentos semelhantes também, né? Eu acho que no final do dia o futebol feminino é que cresce e que ganha força, né? Então a gente está aqui também, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, Eric, né? E pelo contrário, a gente tem essa noção. Então a minha mensagem também aqui o coletivo aqui, a gente precisa de outras marcas interessadas no futebol feminino, a gente precisa de outras empresas também com esse olhar. E a gente, como líder de uma empresa líder na indústria do esporte, sabe do nosso papel, e por isso vamos tentar acelerar e puxar o desenvolvimento do esporte aqui. E tem também o acordo com a Liga, né, feminina nos Estados Unidos até 2030 agora, que foi firmado, né? Como é que você enxerga esse mercado aqui para o Brasil? Lógico que o contrato com a CBF ele abrange, né, todas as competições de clubes e seleções e tal, mas como é que vocês veem, enxergam os campeonatos de futebol feminino aqui no Brasil para também promoção da marca? Acho que o principal foco nosso é, sem dúvida, né, a seleção e, como eu te falei, aquela estratégia de elite, né, profissionais, semi-profissionais e amadores, né? E atletas aqui, como a gente falou, nós já cobrimos na nossa conversa aqui as atletas que a gente tem patrocinadas. Mas é muito interessante de ver, né, um interesse cada vez mais forte, né, nas transmissões dos campeonatos, seja ele brasileiro, o Campeonato Paulista, a gente viu, né, sendo transmitido em diferentes plataformas aqui, a Copa do Mundo, né, teve índices de audiência históricos, né, em 19, a gente espera ver esse movimento continuar crescendo, né, na Copa de 23 na Austrália. Então, claro, a gente está atento também a oportunidades aqui, né, de fazer também, de participar de uma forma mais ativa também nesses campeonatos, né? Mas a gente entende que a nossa estratégia aqui, pautada nesses 3 pilares, é muito sólida, né? E principalmente a consistência que eu mencionei para você, né? A gente fazer ações aqui forte, né? Nos anos de Copa do Mundo e também nos anos entre as Copas do Mundo. Hoje a gente vê claramente isso, né? Vocês estão trabalhando os pilares, falando com o público final, com produto, com ações como mesmo com a nossa arena. Tem a questão da performance a partir de atleta e clube, e o Corinthians, acho que para isso, hoje é o melhor ativo no futebol feminino, né? Se a gente pode dizer assim. Como é que outros ativos podem surgir? Por exemplo, Libertadores Feminina, ou como vocês têm monitorado o mercado para olhar onde essa história continua a ser reverberada, para você também não ficar dependente sempre das mesmas propriedades, Gustavo? Um exemplo que você citou, Eric, é a Libertadores, né? Acho que aqui existe ainda muita oportunidade, né? O Corinthians tem dominado essa competição por méritos próprios, né? E tem conseguido excelentes resultados, mas né? Se você hoje a gente não gosta de fazer essa comparação, mas se for olhar
no tamanho do que é a Libertadores masculina para a Libertadores feminina, a gente acredita que dá para crescer em escopo, dá para crescer em estrutura, né? E a gente, claro, está ali para suportar também o crescimento do futebol, com foco aqui no Brasil, claro, mas a gente entende que o futebol crescendo na América Latina como um todo é benéfico para todos nós, né? Eu acho que esse movimento passa também um pouco pela Copa América. Ano que vem vamos ter Copa América feminina também, né? A seleção ela é uma grande favorita aqui. A gente espera também ver esse crescimento do futebol na América Latina como um todo, né? Mas acho que passa novamente pelo desenvolvimento das competições, desenvolvimento dos campeonatos aqui. A gente está muito feliz de ver, né, o interesse maior. E, gente, não é o interesse das mulheres somente, né? É o interesse Exato. dos homens nas competições também, né? Porque é o desenvolvimento do futebol feminino. Claro que a gente busca mais mulheres terem acesso ou assistir nessas competições, mas trazer o homem aqui, o homem se interessar pelo esporte também é o nosso objetivo no final do dia, é sobre o futebol, né? A gente não quer falar assim, o futebol feminino, o futebol masculino, é o futebol. Então, quem é fã de futebol, quem gosta de futebol, tem que estar junto nessa história e suportar o crescimento do esporte também. Acho que até esse lançamento da camisa do Corinthians é uma prova disso, né? A Nike tratou talvez pela primeira vez como o futebol, tanto as mulheres quanto os homens, né? E foi surpreendente a gente ter lançado, né? Surpreendente não deveria ser, mas a gente lançou surpreendente não para vocês, né? É aquela história. Você causou aquele efeito nas pessoas, né? Foi exatamente. Acho que foi surpreendente para o contexto, né? Da gente ter lançado primeiro com o time feminino para depois estrear no masculino, né? Mas a gente espera também ver outros casos desses acontecendo, né? Em outros lançamentos futuros aqui, porque realmente o Corinthians acho que simboliza a grandeza, né, que ele traz tanto no masculino como também no feminino, né, que tem, como você bem mencionou, tem sido um exemplo aí de conquista, né, e de desenvolvimento também do esporte feminino. Gustavo, a gente sabe que as marcas esportivas, e quando a gente está falando de Nike, elas não trabalham de um ano para o outro rapidamente assim, né? Tem todo um planejamento e tudo mais. Tem algum spoiler do que a gente pode esperar agora para os próximos 2 anos? Afinal, tem a seleção brasileira disputando os principais campeonatos do futebol, tanto no masculino quanto feminino, nos próximos 2 anos. O que a gente pode esperar aí de vocês para esses novos passos? Putz, tem muita coisa boa vindo, né? Eu gostaria de poder, né, já falar um pouco mais, assim, mas acho que para quem é fã de esporte como um todo, quem é fã de futebol, né, os próximos 2 anos vão vir recheados aí de surpresas muito positivas, né? Então, no masculino, um novo uniforme da seleção brasileira que vai ser disruptivo, inovador, né? Realmente incrível. E aí isso se estende também para 23 com o uniforme da seleção feminina, né? Da Copa da Austrália. Então, um olhar realmente muito caprichado da Nike para fazer realmente né, elevar os lançamentos de seleção brasileira num outro patamar, assim, de história, de inovação de produto, né? Então, quem gosta aí né, das competições pode aguardar grandes produtos, isso falando de uniformes, né? E também aí de chuteiras, né? Normalmente, quando a gente lança em anos de Copa do Mundo, né, grandes uniformes, também a gente vem com grandes lançamentos e inovações nos nossos silos de chuteiras também. Então, tem muita coisa legal aí. Vamos ter que aguardar um pouquinho para visualizar isso, mas, Eric, adianto que vai surpreender muita gente. Ou seja, as mulheres podem ficar tranquilas que vão ter os uniformes exclusivos, feitos e pensados para elas. Né? Essa é a única certeza que a gente pode dizer que tem. Né? Sem dúvidas. E também já continuando com o nosso o logo da seleção, né? O logo do futebol feminino, né? O logo do futebol feminino. Né? Exato. Até que foi apontado pela nossa querida Renata Neto agora há pouco aqui, quem pôde já acompanhar o bate-papo falando sobre mídia, né? Ela da NWB,
ela comentou exatamente isso, né? Que ela tinha para esse caso como um dos maiores casos de rebranding do futebol feminino, né? Que ela viu ali, né? E realmente foi uma ação que eu acho que foi para marcar a época ali e dar realmente esse espaço. E eu acho que é um pouco isso, né, Gustavo? Se a gente pode resumir, o que a Nike hoje está tentando fazer foi algo que ela fez na história com o próprio Tiger Woods no posicionamento dele como um grande golfista disruptivo, com o Jordan no basquete, enfim. Acho que o futebol feminino chegou a hora dele de ter esse tratamento também pela marca, né? Sem dúvida, né? Acho que falando de mulheres no esporte, a Nike traz posicionamentos já há muitos anos, né? Então a Serena tem sido, né? Eu acho que uma das atletas para citar, né? Aqui são várias que a Nike patrocina no mundo, mas para citar uma, acho que uma emblemática, Serena Williams, né? E as conquistas que ela tem feito. Então não posicioná-la como a maior atleta do tênis feminina, mas talvez como a maior atleta do tênis, né? Eu acho que esse é um posicionamento muito forte da marca, né? A Naomi Osaka, só para falar aqui do universo do tênis, né? A Naomi Osaka, pelas conquistas, mas também por esse lado de uma atleta que chamou a atenção para outras coisas, né? Que muitos dos atletas passam, atletas profissionais, e não falam, e ela trouxe esse lado, né, dela, dessa vulnerabilidade, dela não se sentir à vontade em frente às câmeras e dar essas entrevistas, né, no entre jogos ali nos grandes torneios, e passa pelo futebol feminino também, né? A gente lançou uma grande campanha em 2019, daquelas campanhas, sabe, de Copa que a Nike faz e capricha mesmo, trazendo uma série de atletas profissionais, né? Mas trazendo muita visão daquela menininha, né? Daquela atleta que olhava para as grandes atletas e se inspirava nelas, como um dia eu quero ser como você, né? Então, naturalmente, acho que eu posso falar como homem, aqui a gente tem essa inspiração dos grandes atletas, quem gosta do esporte, e as referências, né, quando eu cresci, sempre foram masculinas, né? E a gente quer mudar essa história no futuro, que a gente crie grandes referências masculinas e também grandes referências femininas no esporte, né? Eu acho que no final do dia, Eric, é sobre desenvolver o acesso ao esporte para a mulher, né? A gente está falando aqui, o nosso papo ele é sobre futebol feminino, mas passa também por mais meninas praticando o esporte, né? A gente quer que seja tão natural quanto é para o menino, que isso seja da mesma forma para as meninas, né? Então, a gente tem que romper uma série de barreiras que existem para as mulheres, que não existem para os homens, né? E acho que no final do dia o nosso grande sucesso aqui quando a gente vê mais meninas fazendo esporte, né? E a gente quer também ver mais meninas jogando bola, sem dúvida. Sem precisar arrancar a cabeça da boneca, de preferência. Sim. Acho que isso vai ficar para trás. Que as mães aí, os pais escutando também presenteiem suas, né? E as famílias como um todo, né? Presenteiem as meninas com bolas, né? Com raquetes de tênis, enfim, com artigos esportivos para que a gente tenha mais atletas se apaixonando desde pequeno com o esporte. Maravilha, Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, distribuidora da Nike no Brasil. Queria agradecer demais pelo papo, Gustavo. E vamos esperar para ver, né? Fica o convite aqui para a gente ver os próximos lançamentos, né? Boa. Obrigado, foi um prazer, né? De novo, é um assunto que a gente aqui tem muita paixão, né, para falar. A gente enxerga muita oportunidade, mas a gente também enxerga um retorno, né, dessa menina, dessa consumidora muito forte, né? Da gente representar o que ela quer falar através das campanhas, das atletas, né? E de todo o trabalho que a gente está fazendo aqui. Foi um prazer, um papo muito gostoso. Obrigado. Estamos sempre aqui disponível para falar de futebol, para falar de futebol feminino, para falar, enfim, de esporte como um todo. Obrigado. Maravilha, valeu, Gustavo. É isso aí, galera. Encerrando o nosso Máquina Talks Futebol Feminino. Que bate-papo fantástico, que aula, que posicionamento. E é isso, gente. Fica ligado, porque vem muita coisa. E é o que eu sempre costumo dizer. Se a Nike está fazendo, todo mundo tem que olhar e ir atrás e fazer, porque quando a gente fala de esporte, geralmente a Nike está na frente. É isso aí, queria agradecer mais uma vez a todos que acompanharam aqui o nosso Máquina Talks, Futebol Feminino, falando sobre esse universo, e deu para ver ao longo desses 2 dias a evolução que a gente teve nesse mercado,
desde o ano passado, quando a gente fez o nosso primeiro fórum para falar só sobre o futebol feminino, como as coisas evoluíram, como as coisas estão ficando mais complexas e como a gente tem que tomar cuidado com os vícios que já existem na nossa estrutura do futebol. Queria agradecer demais mais uma vez ao Facebook, que oferece o Máquina Talks do futebol feminino para você, o apoio do grupo End to End, e você já sabe, diariamente, sempre na Máquina do Esporte, tudo sobre os negócios e o mercado esportivo do Brasil e do mundo. É isso aí, gente. Um beijo e tchau.